Então o tema da mensagem de hoje é como ter certeza da salvação. Acompanhe comigo, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então preste atenção, o que o texto diz: a graça, pela graça sois salvo. O que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas um dia alguém te convidou para uma célula, para uma igreja, para um culto, para uma oração, e você foi tocado pelo Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, não é o fato de estar indo na igreja, na célula ou numa oração que você é salvo. A salvação começa a partir do momento que você entende que é isso que você quer, que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus e diz naquele momento: a partir de hoje, confessando com a boca e crendo com o coração, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Por que nós precisamos de um Senhor e por que nós precisamos de um Salvador? São duas coisas aparentemente iguais, mas têm sua forma distinta. Por que você precisa de um Senhor? Para aquele ao qual você vai se reverenciar, a quem você vai obedecer. E um Salvador, aquele que realmente tem poder de te salvar da condenação do inferno. Uma vez que você tem Cristo como Salvador e você nasce de novo, você passa a ter agora apenas Senhor, porque salvo você já é. Há muita cultura e muitas igrejas que ainda estão na lei, pregando a lei, e a lei dizia o seguinte, que a pessoa só era salva se ela cometesse alguns atos, nos quais oferendas, sacrifício, obediência e uma série de coisas. Mas você vai entender melhor. A salvação de Deus, amado, ela foi dada para a humanidade, ou seja, para todos os homens. Às vezes nós imaginamos que, sabe, você teve a salvação porque você é um escolhido de Deus, é fato. Mas você não é melhor do que eu, do que a Maria, do que o Joaquim ou o Manuel, que foram salvos. Porque a salvação é para toda a humanidade. Como no tempo de Noé, o Senhor disse que ia acabar com o mundo, porque o pecado subiu às narinas de Deus como coisa podre, que Deus já não suportava mais, e disse: Noé, você e a sua família vão entrar na arca, e um casal de cada animal, né? Como a história que todo mundo conhece. E aí então, aqueles que entrarem, são 120 anos pregando, com você na arca será salvo. Uma vez que a porta fechar, acabou a salvação. Isso foi a primeira salvação. A salvação da carne, do povo, o novo povo. Agora Deus tem uma nova morada no céu, que é a eternidade. Sabe, querido, não há possibilidade de um cristão perecer uma vez se ele é salvo. Veja bem, eu não estou dizendo que um cristão não possa ser castigado, e nem estou dizendo que não haverá julgamento ou recompensa para um crente fiel ou infiel. Mas por outro lado, um cristão que é salvo não pode perder a salvação. Se verdadeiramente ele aceitou Jesus de todo o coração, ele entendeu o projeto da salvação, é impossível ele perder. Uma vez, amado, que somos salvos diante de Deus, somos salvos eternamente. E eu quero agora enumerar, 5 provas de que a salvação é eterna. Primeira, a graça que não mereço. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Jesus salvou. Você lembra da história do ladrão da cruz? Ele estava naquela situação porque ele roubou, ele cometeu crime. E uma vez que a pessoa comete seu crime, ela tem que pagar. Sim ou não? Independente de lei ou graça. É assim que funciona. Mas na cruz ele olhou para Jesus e percebeu que aquele homem não tinha pecado algum. E para resumir a história, ele diz assim: mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. As palavras que ele usou, amado, foi diferente do que nós usamos para apelo. Mas o significado era o mesmo, ele estava arrependido, ele diz: olha, eu não mereço, mas se o Senhor puder lembrar de mim. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus olhou para ele e disse assim: sai para lá, rapaz, você matou, roubou, se prostituiu, fez tanta coisa errada, você tem mais aqui para o inferno. Foi isso que Jesus disse? Não, ele não olhou para o pecado dele, porque Jesus veio para isso. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi a primeira alma salva por Jesus no momento
que após a sua morte foi. Outros também foram como os apóstolos, mas os apóstolos continuaram vivos. E este ladrão morreu. Por quê? Porque é um dom, ou seja, é um presente de Deus. Sabe, querido, nossos méritos, nossas obras, não tem absolutamente nada a ver com isso. Você não é salvo porque você é filho de crente, porque você é filho de pastor, porque você é bonzinho. Então, olha, se for graça, então nunca podemos ser devedor diante de Deus. Não pense em você, porque o Senhor te salvou, você tem uma dívida com Ele. Porque se você dá alguma coisa para alguém, você deu. E se você deu, a pessoa não tem dívida com você. É por isso que entra a expressão Senhor. Eu passo a servi-lo por espontânea vontade, porque Ele já me salvou. Sabe? Se eu demonstro graça a outra pessoa, eu não posso esperar qualquer pagamento. Porque eu fiz de graça, foi um favor que eu fiz, eu desejei fazer, eu senti fazer. Sabe, se tivesse algum momento, sabe, que eu fico pensando de ser recompensado, isso não seria graça, seria empréstimo. Se eu dou algo para alguém, e depois eu fico em algum momento querendo receber aquilo, eu não dei de graça. Isso é um empréstimo, então eu retomo de volta. E a Bíblia diz que Jesus trouxe a graça. No partir do pão da ceia, ele disse: eis que te dou um novo testamento, uma nova herança. A Bíblia diz, amado, que salvação é dom. E dom você tem. Pessoa que tem dom de cantar, ela não precisa fazer curso. Ela simplesmente abre a boca e canta. O dom de Deus é salvar a humanidade. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí entra a expressão Senhor. Ele é o nosso Senhor, é Ele que nos direciona, é Ele que está à nossa frente. O dom de Deus, amado, é a vida eterna. A alegria do Senhor é que você vive eternamente com Ele na glória. Então não é possível perder a vida eterna que recebemos, porque Ele deu, Ele doou. Isso é um dom. Deus não dá algo para que depois Ele possa pedir de volta. Você está entendendo ou estou sendo muito repetitivo? Não é um empréstimo que depois Ele possa te cobrar. Deus é eterno e é imutável. Repita comigo: Deus é eterno e é imutável. Uma vez que Ele nos deu algo, de novo, uma vez que Ele nos deu algo, Ele nunca pedirá de volta. Sabe, querido, lembre-se que Deus nunca pede emprestado e nem empresta. Deus é um Deus que doa, que dá, que entrega. Deus nos salvou por causa do seu amor. Isso está bem claro em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse perecer é o castigo eterno. Ele diz assim: olha, Deus amou o mundo de tal maneira, amou a mim e a você de tal maneira, que Ele deu seu único Filho, para morrer na cruz, para que quando nós cremos em Jesus, nós não venhamos perecer as trevas exteriores, mas receberemos a vida eterna. Sabe, se nós, quando éramos pecadores, Deus nos amou ao ponto de dar seu único Filho, seria possível Deus rejeitar alguém depois de convertido, só porque ficou fraco ou incoerente? Um Deus que ama acima de todas as coisas, Ele pode se arrepender. Qual é o seu nome? Ele pode olhar para Fabiana e falar: sabe o que é, Fabiana? Olha, eu achei que você era mais convertida, você era mais crente do reteté do manto, mas olha, eu acho que vou tirar a salvação que eu te dei. É possível Deus fazer isso? Deus pode tirar o sol que Ele nos deu, o ar que Ele nos deu. Eu quero te dizer que o sol brilha para mim, para você que somos justos, mas brilha também para o assassino, brilha também para aquele que mata criança, para tantas pessoas ruins. Porque uma vez que Ele criou, Ele não volta atrás. E uma vez que Ele te deu o seu amor e expressou o seu amor em vida eterna e salvação, Ele tem mais prazer que você conduza a Ele um tempo de adoração,
Olha o que diz João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, o momento que ele ia morrer, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Preste atenção, amado, não há mudança no amor no qual Deus ama os homens. Ele poderia ter amado ou tratado aquele ladrão da cruz diferente, mas ele não tratou, ele tratou com o mesmo amor. Se existe possibilidade do crente perder a salvação, então haveria possibilidade de Deus mudar. E Deus é imutável. Olha o que diz Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você acha que esse Deus tem possibilidade? Passa na cabeça dele em algum momento porque você pisou na bola, porque você se frustrou, porque você perdeu um ente querido, porque você brigou com a namorada e de repente você, fez coisas absurdas que um crente não poderia fazer. Será que porventura ele te lançaria fora? O que ele fez com Judas? Ele disse, olha, depois de tudo que Judas fez, só que Judas era alguém levantado pelo maligno para fazer o que fez. Enfim, não vamos entrar no mérito da questão, mas ele falou para Judas, entre vós há um que vai me trair, esse que molhar o pão no meu prato. Ele deu todos os sinais para Judas dizer, Senhor, eu sei que o Senhor sabe, então me perdoa. Judas não quis o perdão. Isso não quer dizer que todo mundo vai ser salvo, mas todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, esse é salvo e terá a vida eterna. Posso ouvir um amém? Ponto 2. Fomos feitos filhos de Deus. Você não é mais servo. Servos são as pessoas do mundo, aqueles que esporadicamente servem ao Senhor por conta de uma promessa, por conta de uma oração, uma gratidão momentânea. Nós somos filhos, independente de qualquer coisa. O seu DNA está ligado ao DNA de Cristo. Amém? Que tipo de salvação então recebemos? A salvação, amado, é uma obra de regeneração, ou seja, recebemos a vida de Deus. Se é uma obra de regeneração, é uma obra que ela não acontece da noite para o dia. Tem crente que se converte hoje dentro de um ano, ele é uma pessoa muito evoluída espiritualmente, mas tem uns que tem 30 anos e não se converteu direito, ele não deixou de ser filho por causa disso. É claro que toda a consequência que nós praticamos aqui, todo ato que nós praticamos aqui, haverá uma consequência, isso é fato. Mas isso não quer dizer que a salvação será perdida. Olha o que diz João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Todos que receberam foram feitos amigos de Deus, servos de Deus, colega de Deus? Não, filho. E filho você não manda embora. E se você mandar embora, ele não deixa de ser seu filho porque ele saiu da tua casa. Nós somos nascidos de Deus. Recebemos o poder de sermos feitos filhos. Nascemos de novo. Sabe por que nós nascemos de novo? Nós nascemos pelo Espírito Santo. A minha carne ainda é o mesmo. O velho Alexandre, que era pai de santo, aquele Espírito que estava nele, hoje o que habita nesse é o Espírito Santo. E ainda que eu quisesse voltar lá atrás, amado, ainda que eu quisesse fazer despacho, ainda que eu quisesse ir para as encruzilhadas, eu não conseguiria, porque os demônios fugiriam de mim, porque o que está em mim é maior do que está neles. É assim que funciona. João 5,1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quem que é o Cristo? Cristo é o Salvador. Se eu creio que Ele me salvou, então eu sou nascido de Deus. Porque para o mundo isso é loucura, mas para nós que sentimos a presença do Espírito Santo é algo maravilhoso. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Se Ele nos gerou, Ele nos ama porque nós nascemos da sua plenitude. Sabe, amado, quando um pecador crê no Senhor Jesus, ele é salvo. Pastor, basta crer? Sim. As coisas de Deus são assim, é pela fé.
Às vezes nós não damos muita importância nessa expressão fé, mas é algo poderosíssimo, sabe? Deus lhe dá uma nova vida. E então nós sabemos que quem nos gerou? Ele, porque Ele gerou. De toda a minha caminhada em Cristo, eu já preguei para muita gente, já ganhei muitas almas para Jesus. Dentre elas, batizei centenas e até milhares. É muito normal alguém me encontrar na rua e falar: ô pastor Alexandre. Mas eu falo tudo. Você me chamou de pastor, então sabe quem eu sou. Você sabia que foi o Senhor que me batizou? Eu só não respondo, né? Falo: é mesmo? Porque eu não lembrava mais. E isso me traz alegria, sabe por quê, amado? Não é pelo que eu fiz, mas foi porque o que Ele fez a mim. Graças a Deus, quando eu era pai de santo, depois que eu me converti, eu nunca encontrei ninguém que falou: sabia que foi você que fez um trabalho para mim? Porque se falasse, eu já ia evangelizar, eu ia inverter a situação. Sabe por quê? Porque maior hoje é aquele que está comigo. Sabe, querido, hoje eu posso viver a graça do Senhor e saber que eu não sou merecedor de nada, mas quanto mais eu sei que eu não sou merecedor, mais Ele me ama e me abençoa. Esse relacionamento, ele não pode ser desfeito. Não tem como. Se você tem um filho mau, rebelde, indisciplinado, sabe, você pode até discipliná-lo, mas ele nunca deixará de ser seu filho. Um filho tenta te matar, ele deixa de ser seu filho por causa disso? O DNA dele mudou. Sabe por que não muda? Porque o dia que você aceitou Jesus, o sangue de Cristo te purificou, o velho homem morreu, e nasceu ali uma nova identidade. Sabe, amado? Mesmo se tornarmos desobedientes, indisciplinados, ainda assim somos filhos de Deus. É uma questão da natureza divina. Deus não veio buscar os bonzinhos. Jesus não morreu na cruz por conta daquelas pessoas que são politicamente corretas. Ele não morreu na cruz por aquelas pessoas que nunca fizeram mal a ninguém, que é impossível, que toda pessoa tem o seu lado mal, por melhor que seja. Ele morreu na cruz, sabe, pelo Alexandre, feiticeiro, macumbeiro, você, o João, a Maria, aqueles que a sociedade rejeitou, Ele amou. É tanto que Ele andava muito com ladrões, prostitutas, leprosos, pessoas que a sociedade rejeitava, esses seguiam Jesus, porque eles passaram a ter uma nova vida. Os religiosos da época não comiam com esse tipo de pessoa. E Jesus dizia: convém que eu vá à sua casa. Então esse é o amor, é a única alternativa, sabe, para acabar com o relacionamento de pai e filho, é pela morte. Porque você vai ter na memória, mas se um dos dois morrer, esse relacionamento basicamente é rompido, mas Deus não morre. E quando você morrer, você vai encontrar Ele na vida eterna. Então a salvação que foi gravado no seu coração, no teu espírito, ninguém pode tirar. Sabe, querido, depois que Adão pecou, a Bíblia diz que Deus colocou um querubim lá no Éden, do lado da árvore da vida. Por que Deus fez isso? Tem gente que olha a expressão e fala: nossa, mas tudo bem, eles pecaram, mas Deus expulsaram ele do Éden. O Éden significava tudo de bom. O Éden não precisava trabalhar, eles tinham do melhor, os animais eram mansos, era um paraíso. Deus coloca eles para fora, porque Deus era ruim? Não, porque lá tinha a árvore do bem e do mal, mas também tinha uma árvore chamada árvore da vida. E aquela pessoa que comesse desta árvore, do fruto desta árvore, viveria eternamente. Então preste atenção. Se ele agora pecou, e ele vai e come desta outra árvore, ele seria um eterno pecador. Aí Deus não poderia salvar a humanidade. Tem coisas que Deus coloca para fora da tua vida e você fica triste. E você não entende porque você perdeu determinadas coisas. Por que as coisas têm acontecido a tal ponto? Sabe que você orou dizendo: Senhor, eu quero, isso é o melhor para mim. E Deus mudou toda a situação. Porque Ele sabe que lá na frente você iria chorar lágrimas de sangue. Então é melhor que você chore lágrimas comuns hoje, para que amanhã você possa agradecer que Ele não dorme. Gênesis capítulo 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. Sabe, amado,
ele, se comesse desta árvore, aí ele estaria perdido. Porque ele seria um eterno pecador. Ponto 3. Nós somos um presente dado por Deus a Jesus. Quando a gente dá um presente para alguém, a gente dá uma coisa boa, sim ou não? Você não vai pegar uma coisa que está lá no lixo e dar para uma pessoa que você ama tanto. Você acha que Deus daria uma coisa ruim para Jesus? Então deixa eu te dizer uma coisa, você não é ruim aos olhos de Deus. Mesmo tudo que você fez, que você possa fazer, que você possa pisar na bola, mesmo assim Ele te ama. A gente sempre compara, né, o amor de Deus semelhante ao amor de mãe. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus, o amor da mãe talvez se aproxima um pouco, mas não consegue aproximar totalmente. Porque tem mãe que quando o filho nasce, ela já doa. Tem umas que joga fora. Deus jamais lançaria ninguém fora. Sabe, a Bíblia diz que o Pai deu como presente ao Senhor Jesus as pessoas salvas. É engraçado o ser humano entender, mas vamos comparar alguém que foi muito ruim, Adolf Hitler, que mandou matar mais de 6 milhões de judeus, que eram filhos do Todo-Poderoso, que matou centenas de milhares de pessoas. Se na morte de Adolf Hitler, ele aceitasse o Senhor Jesus de coração e se arrependesse do seu pecado, ele seria salvo. Aí você fala, não, pelo amor de Deus, né, pastor? Qualquer um ser salvo, mas Adolf Hitler? Não tem como Hitler ser salvo. Tem. Para Deus não existe impedimento. A partir do momento que há arrependimento, você volta ao seu estado natural, que é, qual que é o nosso estado natural? Não fomos criados para pecar, para roubar, para matar. Nós somos criados como filhos amados. Então, querido, se você vê um assassino, sabe, lá no hospital, aceitar Jesus, talvez você fale aqui, esse aí aceitou da boca para fora. Nós não sabemos e não reconhecemos o que está dentro do coração da pessoa. Então a Bíblia diz que para todo ser humano nós devemos pregar o Evangelho. Para todo ser humano nós devemos falar do arrependimento, porque Deus não me lançou fora e eu não sou melhor do que ninguém. Amém? Nem você é melhor do que ninguém. Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus deu para o Filho Jesus, a igreja, os irmãos salvos, como presente de Deus. Olha o que diz João 17,6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Sabe, querido, se fosse possível perder a salvação, o fato de Deus nos dar a Jesus se tornaria uma brincadeira. Porque Ele é o Salvador, Deus te deu para Ele. Aí hoje você é salvo, amanhã você perde a salvação. Deus é eterno e tudo que Ele faz é eterno. Deus não faz uma coisa provisória, Deus não faz barganha, Deus não faz uma coisa hoje e acaba amanhã. Deus faz uma coisa hoje que dura toda a eternidade. Se Deus nos dá como uma dádiva, Ele não pode considerar isso como algo sem valor. Sim ou não? Olha o que diz João 17,12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Ele fala de Judas aqui, para que se cumprisse a escritura. Sabe, o Senhor diz claramente que Ele guardou a todos que o Pai deu a Ele. Todos foram dados a Jesus, serão guardados por Ele eternamente. Tem um louvor que diz assim: assim que eu luto as minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Toda vez que você sente que algo está acontecendo à sua volta, é Ele que está te guardando. E todas as suas guerras, Ele está presente. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Ele diz: de modo nenhum, você pode ser quem for, se você for a Ele com o coração aberto, dizendo: Senhor, eu quero te aceitar, eu quero o Senhor na minha vida, você não será lançado fora. É o diabo que fica na mente dizendo: quem é você? Olha, se o pastor souber o que você fez, ele não vai nem orar para você. Eu quero dizer que pastor é nada diante da graça de Deus. Se o Senhor te aceitou,
ninguém pode te lançar fora. João 10, 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Nós somos salvos por isso ou por aquilo, e também não deixamos de ser salvos por isso ou por aquilo. Tem gente que coloca, sabe, alguns impedimentos, dizendo, não, mas não é bem assim. Sabe, se estivéssemos lutando e nos esforçando para nos salvar, bastaria uma pequena negligência para que você perdesse a salvação. Se dependesse de mim ou de você, sabe, estaríamos terminados. Mas não pense que a salvação vem do Senhor, mas você é que tem que preservar. Eu já ouvi muito isso e infelizmente preguei isso muitas vezes. Quando eu tinha uma mente voltada para uma cultura de lei, que você tinha que fazer a tua parte para que Deus pudesse fazer a dele. O Senhor já fez a dele, já está consumado. Para o Senhor, o primeiro dia que Ele criou o homem, o último dia do Apocalipse já aconteceu. Nós só estamos passando pelo processo da história, e você está incluído nessa história, sabe? Você nunca poderia se preservar por um único dia. Não, hoje eu vou preservar. Você já fez isso? Hoje eu não vou pecar, hoje eu vou ficar, sabe, santo, hoje eu vou jejuar, vou ficar em casa, eu não vou fazer nada, porque pelo menos hoje, se eu morrer hoje, eu preservei a minha salvação. Você é incapaz, porque quem te guarda é o Senhor, a salvação está nas mãos dEle, e Ele já te deu. Sabe quando você tem uma fortuna muito grande, e alguém fala assim, olha, essa fortuna é sua, você pode usar a hora que você quiser, só que ela vai ficar guardada em um banco, num lugar seguro ou num cofre, para você não ter acesso. Se você precisar, automaticamente alguém vai liberar sobre a tua vida. A nossa salvação é essa fortuna, está nas mãos dEle, e quem arrebatará das suas mãos? Quarto, é Deus que nos guarda. Nossa salvação não depende do nosso crer, ela depende do poder protetor do Senhor. Não somos nós que nos guardamos, é Deus quem nos guarda. Gálatas capítulo 3, versículo 3 diz, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne. A obra que Ele começou foi no Espírito, e agora você tenta aperfeiçoar, ou tenta, sabe, manipular isso pela obra da sua carne, não vai conseguir, amado. Se Ele começou, aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la, sabe? Somos nós que seguramos em Deus, ou é Deus quem nos segura? Ser guardado pelo poder de Deus significa que se eu me perdesse, a culpa seria minha, ou seria de Deus? É irreverência pensar algo assim. Por isso jamais podemos perder a salvação. Porque se eu perder a salvação, a culpa é de quem? Minha ou de Deus? Minha não pode ser, porque eu não tenho essa autoridade. E nem dele, porque a Bíblia diz que Ele não volta atrás e nem desiste. 1 Pedro capítulo 1 versículo 5 diz, que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Você sabe que você é salvo, ponto. Mas você não sabe o que vai acontecer no último tempo. É algo muito maior do que você imagina. E não coisas ruins, porque nele não há treva, só luz. A salvação, amado, ela pode ser dividida em 3 estágios. A salvação, sabe, mencionada aqui, ela se refere ao último estágio, ou seja, o dia da glorificação. Sabe, se a preservação da nossa salvação dependesse de nós não seríamos capazes de guardar isso por 2 horas. Se o Senhor falasse assim, Alexandre, está aqui, ó, vou materializar a salvação, está aqui. Você vai guardar essa salvação por 2 horas. Em 2 horas você não pode pecar. A partir do momento que eu peguei, eu já pequei, porque eu já falo, meu Deus, acho que eu não vou conseguir. Sabe igual a parábola do talento? Que o Senhor deu talento, para um só deu um, porque o Senhor conhecia o coração dele, sabia que ele era covarde. Falou, para você não se perder, eu vou te dar um só. O que ele faz com o único que ele tem? Ele enterra.
Às vezes, amado, nós queremos enterrar, então Deus não confia isso nem a mim, nem a você, nem ao homem mais sábio do mundo, porque a sabedoria está nele, a nossa salvação está guardada nele, e no momento certo, você não sabe o dia nem a hora, se for pelo arrebatamento, a trombeta toca e você sobe, e se você já estiver morto, sabe, a terra vai dar conta do seu corpo, porque aquilo que ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. 2 Timóteo capítulo 1:12 diz: e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sabe, amado, tudo que Paulo depositou será guardado até a volta de Jesus. Um homem que entregou a sua vida, um homem que abandonou tudo, sabe? Ele foi um mártir, ele realmente morreu pela obra. Imagina chegar naquele dia, que ele sabe que Jesus estaria guardando toda a obra que ele fez, chegar lá, não aconteceu nada. Era tudo uma mentira. Deus não pode mentir. Então ele sabia que toda a obra estava guardada, portanto estamos salvos o tempo todo até aquele dia. Agora eu vou te falar um negócio, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Se algum dia eu fosse para o inferno, seria uma grande perda. A perda seria para a glória de Deus. Por quê? Porque a sua glória seria danificada. Como assim, pastor? Significa que Deus não me guardou bem. Porque se Ele é que guarda a minha salvação, Ele é meu Salvador, Ele é que me protege, e por algum momento... É a mesma coisa, você paga um segurança para cuidar do seu filho, 24 horas. Em algum momento seu filho morre, o segurança não vê. De quem que é a culpa? Do seu filho? Que andou em lugares terríveis? Não, do segurança, porque ele é pago para isso. Cristo já pagou um preço, então Ele te salvou. Não tem como você ir para o inferno. Mas eu pequei, eu errei, eu fiz coisas terríveis, sabe, eu abandonei a igreja, eu saí e comecei a fazer coisas, eu voltei lá para macumba, eu voltei lá para fazer determinada coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, você pode mexer no raio que o parta, no cão chupando manga, você é guardado por Ele. Porque se você não fosse, o diabo já teria te consumido, ele já teria te destruído, porque ele tem poder para fazer isso, mas ele não fez contigo, sabe por quê? Porque você não tem mais endereço. Como assim, pastor? No mundo espiritual há um endereço. Vamos trazer para o mundo físico, para o mundo digital. Eu consigo falar com você do outro lado do mundo pelo WhatsApp. Basta eu ter seu endereço, que é o seu telefone, ou ter o seu e-mail, sim ou não? A pessoa precisa me conhecer? Não. Alguém, quando vai querer contratar o meu serviço, ele tem lá no site o meu telefone, ele já manda com foto, com tudo, já falando o que ele quer. Eu não sei nem quem é, eu sei que eu vou prestar o serviço. Assim também é contigo. O diabo, quando tenta rastrear você, ele não te encontra mais, porque para ele, você morreu. Pastor, e se alguém pegar um fio de cabelo, pegar uma roupa minha, levar no centro para fazer uma macumba, vai gastar vela à toa, porque você não tem endereço. O teu endereço chama-se Reino dos Céus. Mas eu estou aqui, eu não morri. É isso que o ser humano não entende. O velho homem morreu, e o novo, o seu endereço está nas mãos dele. Em Apocalipse diz o seguinte, se você não leu esse texto ainda, que naquele dia você vai receber uma pedra, isso é só um simbólico, e nessa pedra está gravado o seu nome, e só Ele sabe qual é. É tanto, amado, que no tocar da trombeta vai ser soado o teu nome, não vai ser Alexandre, não vai ser Maria, porque esse é nome de batismo, e esse nome cai por terra, vai ser o nome que Ele te deu quando você nasceu de novo, e quando Ele bradar do alto céu, o teu nome, você sobe ao encontro dele. O diabo jamais vai saber esse nome. Então, por causa de sua glória, eu posso te dizer, não há como perder a salvação do nosso Deus.
Judas capítulo 1, versículo 24 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar como exultação, imaculado diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e para todos os séculos, amém. Sabe, o Senhor é poderoso para guardar você de todo tropeço. Judas fala sobre isso. O Senhor sabia que você ia se converter, que você ia tropeçar, que você ia cair, que você podia até fazer qualquer coisa, mas Ele sabia que em algum momento você iria cair a ficha. Deus respeita o teu espaço e o teu limite. Você não é menos crente, menos filho porque desviou. Você não é menos crente, menos filho porque você se afastou, porque alguma coisa roubou o seu coração. Talvez você não estava preparado ainda, sabe, para aquele momento, mas Ele, enquanto você tiver vida, há esperança. Minha sogra morreu, amado, o ano passado. E a história da minha sogra era de uma determinada igreja que tinha uso e costume, e um dia ela foi com uma correntinha, e o pastor, de maneira severa, arrancou essa corrente dela e a expôs para todo mundo. Ela ficou com tanta vergonha, devia ter aí, era adolescente, nunca mais voltou na igreja. Passaram-se anos. Um ano antes dela morrer, ela se reconciliou com o Senhor e estava dizendo: vou me batizar. Morreu pela Covid, mas temos a certeza que foi salva. Mas pastor, como assim? Ela não ficou tantos anos na igreja, ela não foi diaconisa, ela não foi líder de célula, ela não participou do coral, ela não cantou, ela não profetizou, ela não visitou os doentes, ela não foi nos hospitais orar pelas pessoas. Aqueles a quem tem o poder e a fé de fazer isso, serão agraciados por mais isso. Mas a salvação, o Senhor a encontrou. Sabe por quê? Porque é Ele que guarda, é Ele que sustenta. A grande questão, amado, não é se somos ou não capazes de guardar a nossa salvação. Às vezes nós ficamos assim: mas será que eu estou guardando a minha salvação? Eu estou sendo santo bastante para isso? A questão é se o Senhor Jesus é capaz de conservar a nossa salvação. E isso eu tenho certeza que Ele tem. Como é que Deus nos guarda, pastor? Ele nos guarda ocultando a nossa vida juntamente com a vida de Cristo. Tabata, vem aqui, por favor. Deixa eu fazer uma simulação. A Tabata é alguém que aceitou Jesus e que está vivendo o seu tempo. Então eu sou o Espírito Santo na vida dela. Então eu vou andar, ela vai me acompanhar. Aparentemente, parece que eu não estou vendo o que ela está fazendo de errado. Sim ou não? Aparentemente ela anda por caminhos que parece que Deus não está vendo, e se está vendo, não está fazendo vista grossa. Obrigado, Tabata. É por isso que muitas pessoas imaginam que aquela pessoa não vai ser salva. Porque, pastor, ela foi um tempo da igreja, agora ela está fazendo determinadas coisas. A Bíblia diz que o Senhor vai te acompanhar em todos os seus caminhos. Não quer dizer que Ele vai concordar com o seu erro, com o seu pecado. Ele vai ficar, sabe, insistindo para que você não erra, não peque, não caia. Mas Ele não vai deixar de ser seu pai. Quantas mães tem aqui? Levante a mão. Se você pudesse, eu sei que você não pode, você acompanharia seus filhos 24 horas. Pastor, eu não precisava estar lá para ele me ver, mas eu queria saber tudo o que ele faz, porque só assim eu consigo, da minha maneira, dar um jeitinho de moldar. Não é assim. Só que o Senhor consegue. Só que o Senhor não se abala como a mãe se abala, como o pai se abala. O Senhor ama a tal ponto que Ele transpõe tudo isso. Ele passa por cima disso tudo. E Ele sabe aonde você vai cair. E Ele vai indo ao teu lado, na tua frente, sabe? Te guiando. Você vai para lá, Ele vai e te busca de novo. O Senhor nunca vai se cansar. Sabe por quê? Porque Ele mora dentro de você. Então aprenda uma coisa. Quando você for errar, quando você for pecar, e quando você fizer isso por livre e espontânea vontade, saiba que tem os olhos do Senhor te vendo. Tudo que você vai estar fazendo, Ele está te vendo. Quando você lembrar disso, você se constrange. Porque você que é homem, quando fosse praticar alguma coisa que não deveria fazer, se a sua mãe estivesse perto, você ficaria constrangido? Só que o Senhor, você não consegue afastá-lo de você.
A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Colossenses 3:3 diz assim: porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você morreu, a sua vida agora está oculta. Lembra que eu falei que o diabo não tem o seu endereço, ele não consegue enxergar? A única coisa que o diabo enxerga é o seguinte: você está na praia, todo mundo de biquíni, ou se você estivesse até numa praia, que não é o caso aqui, né? Uma praia onde está todo mundo de topless. Ele consegue te identificar que você é cristão, ele sabe porque existe uma luz em você, mas ele não sabe quem você é. Ele consegue até falar próximo de você, te tentando a pecar, mas ele não pode te tocar. Você está entendendo? Por quê? Porque morreste e a vossa vida está oculta, está debaixo das asas do Altíssimo, juntamente com Cristo em Deus. Sabe, amado? A vida de Deus para nós somente pode se perder se o próprio Deus se perder. Deus se perde? A única maneira que você pode entender que a sua vida em Cristo, que a sua salvação vai se perder, é se Ele se perder. Graças a Deus, Deus nunca se perderá. E como resultado, a vida que Ele colocou dentro de nós, também nunca poderá se perder. Quinto e último, as promessas de Deus. Uma vez que uma pessoa é salva pela graça, ninguém mais pode lançá-la fora. E para que pudéssemos ter segurança disso, o Senhor nos faz uma promessa, que nunca nos perderemos. Que promessa é essa, pastor? João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós imaginamos às vezes que pelo erro, pelo nosso pecado, nós vamos entrar em juízo. Juízo, amado, nós imaginamos o juízo final, que quem vai fazer é o grande Todo-Poderoso. É Jesus que sai do trono de advogado e senta no trono do Pai. É o mesmo que vai julgar as nações, que vai julgar todos. A Bíblia diz que quando nós formos arrebatados, haverá sim, sabe, uma reunião onde nós iremos receber galardões. O que é galardão? Vamos imaginar que seja luz, só para você entender. Uma quantidade de luz pelas obras boas que você fez. E as que eu fiz errado, já estão perdoadas no sangue de Jesus. Ah, pastor, mas e aquelas pessoas que foram ruins, que não aceitaram Jesus, que não guardaram a sua vida nele, que não se arrependeu, também fez coisas boas, mas não aceitou Jesus, morreu, fez coisa errada, será julgada pelas obras que eles fizeram. Porém, a salvação, a Bíblia diz, se o seu nome não for encontrado no livro da vida, é condenado. Ele pode ter feito tudo. Se o seu nome não for encontrado no livro da vida, não tem jeito. O meu sogro, quando faleceu, antes da minha sogra, meu sogro não era simpatizante ao Evangelho. Respeitava, mas não era. Então, entendemos que, diferente da minha sogra, ele nunca foi para uma igreja, ele nunca teve o seu coração voltado para isso, até por conta da família. E eu me recordo que ele estava muito mal, ele estava para morrer, e o Senhor disse assim, para que eu chamasse o meu cunhado, Everaldo, porque eram poucas pessoas que podiam entrar, não seria eu, genro, que entrasse, sendo que tinha os filhos. Eu falei, Everaldo, vai até lá, segura na mão do seu pai. Aparentemente ele não está ouvindo nada, mas fala do amor de Deus e pergunta se ele quer aceitar Jesus nessa hora da sua morte. E aí, ele foi, fez, quando ele voltou, eu perguntei, e aí? Falou, olha, eu fiz, mas ele não respondeu nada, não me deu nenhum sinal. Eu falei para ele, eu acredito que se Deus pediu que eu falasse isso para você, é porque em algum momento Deus iria abrir a mente dele, ainda que fosse para ouvir. Porque o prazer do Senhor é salvar. Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio. O salmista é muito claro que diz que Deus tem prazer na morte do justo, porque a morte do justo aproxima ele de Deus. Mas não tem prazer na morte do ímpio. Sabe, essas palavras são totalmente absolutas. Deus é eterno e tudo o que Ele faz
o faz definitivamente. Sabe, amado? Deus não salvará hoje e jogará no inferno amanhã. Não tem como. Ele não salvará novamente no dia seguinte e depois joga no inferno novamente. Sabe, tem crente que é assim, hoje estou salvo, amanhã estou no inferno, hoje eu estou na glória, amanhã e depois da semana, se Jesus voltar, eu vou para o inferno. Quantas vezes você já sentiu esse medo? Isso é religião que prega. Sabe que você precisa fazer alguma coisa. Se fosse assim, amado, o livro da vida, ele seria cheio de rasura. Hoje seu nome está lá, amanhã o Senhor apaga. Aí você pecou de novo, ele risca. Aí você vem para a igreja, tem uma ministração, você se reconcilia, ele escreve de novo. Gente, isso é incoerente. Nem você como administrador jamais faria isso. Olha o que diz João 10, 28. Eu lhe dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da minha mão e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Diz assim, olha, o que o Pai me deu é direito, só que eu e o Pai somos um. Não tem como isso acontecer, uma vez que o Pai te deu, a Ele você é do Senhor. E o Senhor disse, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém no texto, sabe, original significa nem coisa criada. Tudo foi criado por Ele, até o diabo. Nem o diabo tem esse poder de arrebatá-lo da mão do Senhor. Nós estamos à mão de um Deus que somente o maior Deus de todo ser poderia tirar de lá, mas o prazer do Senhor é andar do teu lado. Vou fazer um resumo rápido, só para você entender. No Éden, Deus criou o homem para morar com Ele. Lá no Êxodo, sabe? Quando Deus levou o povo para o deserto, que ficou muito tempo cativo no Egito por causa do pecado, Deus criou tendas, para quê? Para morar com Ele. Em todo o andamento com o Senhor, até a vinda de Jesus, aconteceu o quê? Jesus veio, se fez homem, porque Deus queria estar no meio deles. Ele falou, eu vou embora, mas eu vou enviar um Consolador, para que esteja contigo até a consumação dos séculos. E quando tudo isso passar, Ele vai nos arrebatar, e vai levar-nos para o céu, para quê? Para morar com Ele. Você está entendendo, amado? Nós estamos na mão do Senhor, graças a Deus, porque Ele é maior do que todas as coisas. Alguns dizem assim, na verdade, os outros não podem me arrebatar, mas eu mesmo posso sair. Mentira. Quem é eu? Quem é você para falar para o Senhor, larga a minha mão, porque agora eu quero ir para o inferno? Não tem mais jeito. Você não tem mais endereço do pecado. O seu pecado foi perdoado. Quem diz isso não conhece a palavra de Deus. Sabe, amado, após uma pessoa ser salva, se ela vier a perecer, seria por causa da vontade dela querer perecer. Ou seria por causa da tentação do mundo ou do diabo. Preste atenção. Se os demônios e o mundo podem fazer isso, significa que eles são maior do que o Pai da criação. Se a minha tentação é maior, me faz perecer, ou o diabo e os demônios são maiores e me faz perecer, então a tentação e o diabo é maior que Deus. Como eu sei que não é, isso jamais vai acontecer. Nem mesmo você pode sair das mãos de Deus, porque você está incluído nele. Ou seja, nada os arrebatará das suas mãos. No Velho Testamento, havia uma aliança chamada pacto de sangue e pacto de sal. O pacto de sangue era colocado 2 tipos de sangue, o sangue da pessoa juntamente com o sangue do próximo. E unia. E o sacerdote dizia assim, só pode quebrar este pacto e voltar ao que era antes quando você conseguir separar ambos a porção de sangue, qual que é de um e qual que é do outro. Alguns não queriam fazer pacto de sangue, mas fazia pacto de sal. Eu levava 1 quilo de sal, o Sandro também. Aí o sacerdote fazia oração e misturava os 2 sal. E falava assim, essa aliança só pode ser quebrada o dia que o Sandro separar. Esse sal aqui é o meu e esse aqui é o seu. É impossível. Então isso quer dizer que a aliança não se quebra e a aliança não volta atrás. Deus fez uma aliança contigo, amado. O Pai é que te guarda. Romanos 8,31 diz que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho, seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele
e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é por amar ao Senhor, mas porque Ele nos amou. Uma vez que Ele nos deu a salvação, ela é nossa eternamente. Ninguém pode destruir esse fato, amado. Nós estamos seguros eternamente. Ninguém pode mudar nada. Sabe, uma vez que você fez, é algo que nós fazemos na vida que não tem como voltar atrás. A não ser se você fez de boca para fora, essa não vale. Isso não quer dizer que todo mundo que vem na igreja é salvo. Mas se essa pessoa um dia aceitou Jesus de todo o coração, e ainda que em algum momento ela aceitou Jesus por uma, sei lá, por uma amizade. Ah, minha esposa está pedindo, eu vou lá, vou aceitar Jesus. Ah, meu amigo, acontece muito disso na igreja. Ah, eu fui para o encontro, ah, eu me batizei, eu não queria, mas, sabe, nada é por acaso. Você foi aparentemente para agradar alguém, mas ao longo da história Ele te alcançou e você sentiu arder no seu coração a presença dEle. Só quem é salvo pode sentir isso. Você viu as suas lágrimas correr nos seus olhos. Você realmente em algum momento, ninguém estava falando de arrependimento, mas você se arrepende de algumas coisas, sabe, que o Espírito Santo te traz lá de trás. Você tem vergonha, você fala, meu Deus, como que eu fazia isso? Ô Senhor, eu gostaria de ter te aceitado há muito mais tempo. Talvez você achava que você não é crente, você é muito mais crente do que você imagina, porque Ele te amou. Talvez as pessoas vão te apontar pelo que você fez, pelas suas quedas, pelos seus altos e baixos. Sabe, os nossos pais, os nossos amigos, as pessoas que a gente conhece, elas têm seus altos e baixos, elas nunca deixaram de ser quem é por conta disso. Então por que eu deixaria de ser salvo por conta disso? Se o Senhor, antes mesmo que eu nascer, Ele já me amou. Ele sabia que eu iria falhar. Só que assim, amado, as nossas falhas, tanto quanto as nossas conquistas, têm um preço. Se eu persevero na fé, se eu busco, Deus vai me honrar por isso. Se eu caio, eu me levanto, se eu não tenho uma vida com Deus, não quer dizer que Ele vai me julgar, me condenar ou me castigar. Eu me castigo sozinho, porque aonde eu escolher, o que eu semear, eu vou plantar, eu vou colher. Amém? Mas nunca se esqueça que Ele te amou e que você encontrou o plano de salvação. Ele tem um plano perfeito para você. Ele tem um tempo certo para você. Eu, quando me converti, eu abandonei tudo que eu tinha. Eu tinha um restaurante no interior, uma choperia. Eu já não estava mais tão simpatizante com aquilo que eu fazia. Eu era pai de santo. E quando eu vim para São Paulo, na época do plano Collor, eu perdi a empresa que eu tinha. Cheguei à falência, fiquei na época com 50 conto no banco. Todo mundo estava nessa mesma posição. Muita gente aqui não sabe nem que é o plano Collor, porque não era nascido nessa época. E eu vim para São Paulo, amado, em busca da pessoa que eu chamava de pai de santo. Porque eu acreditava que ele poderia fazer um trabalho, que ele poderia, sabe, eu poderia oferecer alguns animais, feito algum sacrifício, e tudo se resolvia. E quando eu cheguei, só para encurtar a história, eu nunca encontrava com ele, eu ia na casa dele, ele tinha acabado de sair, quando ele ia na minha casa, tinha acabado de sair. Um dia a minha mãe e a minha irmã me chamou para fazer uma campanha na igreja quadrangular, a igreja que eu nasci. E eu fui.
E ao chegar lá, de tanta insistência, por isso que a gente tem que ser insistente, mesmo que te chame de crente chato, sabe? Eu entrei naquele lugar e eu vi as pessoas orando, as pessoas louvando, e eu senti uma lágrima correr nos meus olhos. E eu sempre fui meio, sabe, metido a machão, a durão, e enxuguei rápido, não queria que ninguém me visse chorando. Imagina, eu sou pai de santo, o que eu estou fazendo no lugar desse, chorando? Mas eu não conseguia conter as lágrimas do Espírito. O Senhor já estava me tocando. Deus sempre vai te tocar, mas cabe a você dizer: Senhor, eu quero. E aí nós fizemos essa campanha, era de quarta-feira à tarde, 3 horas da tarde, chamava Tarde da Bênção. Eu estava procurando fazer alguma coisa, que as portas estavam fechadas, estava desempregado. Enfim, amado, para encurtar a história, eu comecei a fazer esta campanha, e até hoje eu estou nessa campanha. Nunca mais eu saí da igreja. Eu entendi, eu aceitei Jesus, e a minha vida deu um up. Sabe por quê? Porque Ele resolveu entrar nesta guerra. Deixa eu dizer algo para você. Deus tem um plano para salvar você, a tua casa, a tua família. Pastor, eu já sou salvo, mas através da salvação que está em você, você será canal de bênção, como a minha mãe e a minha irmã foram canal de bênção. Elas nunca imaginaram, talvez minha mãe nunca imaginou, nem passou pela cabeça dela, que um dia eu seria pastor. Nós somos em 8 filhos, eu sou o caçula, e o caçula era pai de santo. Aí você imagina, esse jamais vai se converter. Não fui o primeiro, mas fui um dos primeiros. E o primeiro pastor da família. Sabe, amado? Isso já tem aí quase 30 anos, essa caminhada. E a cada dia que eu sou impactado pelo Senhor, eu digo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me alcançou. O diabo prometeu me matar. O Pai Santo um dia me ligou e falou assim: eu vou te matar. Eu falei: pode tentar, eu já morri. Hoje eu sou uma nova criatura. Ele não entendeu nada, não vai entender. Um dia nós estávamos lá na Turquia. Ele foi até lá e assistiu um culto. E fiquei sabendo, não sei se é verdade, que antes dele morrer ele estava indo, frequentando a congregação cristã do Brasil. Amém. Ele já faleceu. Mas eu acredito que Deus pode ter salvá-lo. Deus pode ter salvado ele. Então nunca desista de ninguém. Deus tem um plano para você. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor...